Bom, olha só, vamos começar, gente? Vamos lá, coloquei já para gravar. Jéssica, vamos começar, tá bom? Não sei se você está me ouvindo, mas vamos dar continuidade aqui ao nosso processo. Gente, olhem só, nós estamos aí praticamente em novembro, né? A semana que vem é a última semana de outubro que nós temos. A primeira semana de dezembro começa as provas de vocês, né? Segunda avaliação. Isso significa dizer que a última semana de novembro nós vamos fazer a revisão de vocês da prova. Então a gente tem mais umas 3 ou 4 aulas aí pela frente. Hoje nós vamos finalizar propriamente dito, né, o conteúdo de NR. A gente vai falar da RN 32 até a 36. A maior é a 32, que é o que mais importa para a gente. As outras a gente vai apenas comentar, porque são áreas que a enfermagem do trabalho ela não trabalha diretamente, tá? Uma outra coisa que é interessante que eu queria falar para vocês é o seguinte: não sei se é do interesse de vocês, mas eu estou perguntando para as pessoas quem quer fazer especialização em enfermagem do trabalho. Por quê? Porque eu sou coordenador da enfermagem do trabalho da Examas. Eu vou montar um grupo do WhatsApp até formar o número de alunos mínimo, que é 30 ou 35. Quando formar o grupo, a gente vai marcar de fazer a matrícula e vai. Por que eu digo isso? Porque o pessoal do 8º semestre da tarde tinha 3 pessoas que tinham interesse. Então eu resolvi melhor fazer assim. Então quem quiser ou tiver interesse, deixa só me procurar que eu insiro no grupo, tá? Olhem só, Giancarlo. Olhem só. Hoje nós vamos finalizar a NR e na aula passada, eu não sei se todos aqui já entregaram, mas nós tivemos uma atividade avaliativa, né? Nós vamos ter no mínimo 3 atividades. Isso significa dizer que na aula passada a gente teve uma, hoje nós temos outra e na terça-feira que vem provavelmente mais uma, tá? O que é que acontece? A nossa atividade de hoje é um estudo dirigido. Vocês lembram da aula passada que eu falei para vocês que hoje os auditores, né, do trabalho, eles ganham grandes valores e tudo mais. Então, o que foi que eu fiz? Eu peguei uma prova de um concurso para a vaga de técnico de segurança do trabalho e peguei toda a parte de segurança do trabalho e vou repassar a vocês. Por que eu quero passar isso para vocês? Se vocês forem ver o material que eu dou para vocês, vocês vão perceber que muitas questões vocês conseguem lidar com muita facilidade. Mas é porque segurança do trabalho é fácil? Não. Mas é porque nós tentamos abordar muitas coisas que são os pontos X dessas questões, tá? Nós vamos seguir o mesmo critério. Acabou, enviou, entregou, tá? Ainda hoje. Algumas pessoas não entregaram atividade ainda, tá? Da semana passada. É muito importante vocês enviarem no dia, porque eu consigo contabilizar quem já entregou, corrigir e deixar logo guardado as notas, tá? Mas o importante é todo mundo entregar atividade até a véspera da prova, tá bom? Então, para o pessoal que vai ficar em casa ouvindo esse recado, o pessoal que está presencial, por favor, não esqueçam disso, tá? Ó, silêncio, gente. Olhem só. Nós vamos continuar hoje da NR considerada uma das NRs mais importantes para a área da enfermagem, tá? Por que ela é uma das NRs mais importantes para a área da enfermagem? Porque ela fala sobre a segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde. Gente, eu pergunto para vocês, o enfermeiro ele trabalha em hospital, tá? Ele trabalha na saúde, ele trabalha na clínica particular, ele está relacionado à saúde. Eu te pergunto, um professor que é enfermeiro, que está dando aula lá na enfermagem, vocês acham que esse enfermeiro ele passa por riscos ocupacionais, como, por exemplo, o risco biológico? O que é que vocês acham? Sim ou não? Avaliem os professores que vocês têm. Por exemplo, já foram alunos da professora Glória, meus, da Elisângela. Será que durante essas aulas, esses professores aí passam por risco biológico? O que é que vocês acham? Quem foi que deu semiologia e semiotécnica para vocês? A Glória?
Então, imagine a Glória e a Ruba que estão lá no laboratório. Às vezes vocês estão fazendo uma prática, entram em contato com perfuro cortante, talvez até o sangue de outra pessoa. Isso é um risco biológico. E isso serve para a gente refletir que a NR32 não serve apenas para o profissional da saúde que está dentro do hospital. Ele serve também para os profissionais que estão fora do ambiente hospitalar. E outra coisa importante é o seguinte: a NR32 não foi feita apenas para enfermeiros ou técnicos de enfermagem. Ela é uma NR que abrange todos os profissionais da saúde, tá bom? Vamos dar continuidade aqui. Olhem só, ela tem por finalidade estabelecer as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem como daqueles que exercem atividade de promoção e assistência à saúde em geral. O que é importante a gente falar sobre esse ponto? Nós temos uma legislação que é a NR32, tá perfeito. E essa NR32, ela visa a segurança do trabalhador no ambiente de saúde. Infelizmente, a enfermagem ainda é a profissão da área da saúde que mais sofre acidente de trabalho, que mais sofre risco ocupacional em relação a todos os outros. Aí eu faço uma pergunta interessante para vocês. Vamos pensar da seguinte forma, gente. No hospital tem enfermeiro todo dia. Tá. No hospital tem médico todo dia. Se você estiver numa UTI, tem fisioterapeuta todo dia. E eu te pergunto o seguinte: o que é que faz, então, a enfermagem ser a profissão que mais sofre com acidente ocupacional? Porque, diga, você falou do estresse? Certo. Certo. E o que mais, gente, pode ser? O que é que vocês acham? Oi? Também. E aí, olha só, a gente vai pensar, talvez, nos fatores mais presentes dentro dessa situação. Primeira característica: o enfermeiro ou a equipe de enfermagem ainda representa um grupo de profissionais que mais lidam com os procedimentos diretos com o paciente. Então, por exemplo, quem passa a sonda? O enfermeiro. Quem costuma pegar acesso? O técnico. Então, por nós termos uma proximidade maior com procedimentos, isso nos torna muito mais aptos, né, a passar por eventos como acidente de trabalho. Uma outra característica também que o nosso amigo falou foi a falta de conhecimento. Eu já fiz essa pergunta para vocês, mas imaginem aqui na sala de aula todos os amigos de vocês que fazem parte da classe. Provavelmente vocês conseguem olhar para alguns e falar assim: eu não acredito que essa mulher vai ser enfermeira. Eu não acredito que esse cara vai ser enfermeiro. Ah, mas é porque vocês acham ele incapacitados de conhecimento? Não necessariamente isso. Mas é porque o profissional não tem perfil para trabalhar nisso. E olha que interessante, foi feita uma pesquisa aqui no Brasil, no Rio de Janeiro e São Paulo, com estudantes da área de enfermagem. E nessa pesquisa, olha só que interessante, concluíram que 40%, gente, 40% é muita gente, que 40% dos estudantes de enfermagem não se vem trabalhando na enfermagem. E eu te digo, para que tu tá estudando enfermagem então? Porque aí tem gente que fala assim, não, sabe o que eu vou fazer? Eu vou acabar minha faculdade, depois eu vou fazer uma outra faculdade. Aí quando tu te forma, cadê o dinheiro para pagar outra faculdade? Tu vai passar fome, tu precisa trabalhar. O que é que o cara faz? Ele vai para o mercado de trabalho. Ele já vai desestimulado. Ele não quer fazer o que ele está fazendo.
Ele não quer se atualizar profissionalmente e está lá. E, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês: isso não é brincadeira. Por exemplo, vocês aqui são 7 aqui na sala de aula hoje. Provavelmente, pelo menos um de vocês nem sabe se realmente quer trabalhar na enfermagem. Então, já é algo que chama a nossa atenção. Nosso amigo aqui quer trabalhar na enfermagem? Não, ó. Quer trabalhar, ser empresário lá em Barcarena, montar uma frota de Uber, sei lá o que ele quer. Mas o que é que acontece? Isso é importante para a gente entender, porque, gente, tudo que a gente faz sem atenção e sem estímulo, a gente tem uma tendência de negligenciar. Ah, tua mãe fala, vai lavar esses pratos aí, tu tá com sono, com preguiça, tu quebra um prato, quebra um copo. Então, infelizmente, essa é a rotina que está associada com uma presença muito forte com a enfermagem, tá? Posso passar o slide? Posso, senhorinha? Olha, a norma regulamentadora 32 aponta as responsabilidades do empregador e os direitos do trabalhador em relação à segurança e saúde. Apresenta também as medidas de proteção que o estabelecimento de saúde e seus trabalhadores devem adotar para exercer suas atividades de maneira segura. Gente, olhem que coisa interessante. A NR32, ela fala sobre o que o estabelecimento de saúde ele deve fazer para assegurar a proteção de cada um dos profissionais ali presentes na área da saúde. Então, quando às vezes o profissional ele fura o dedo no hospital, ele sofre um corte de lâmina, ou seja, o que for, o que é que acontece? Tem muito profissional que adora encher o ego e falar que aquilo é culpa do hospital. Ó, isso é culpa do hospital, eu não tive culpa, que ttt. Mas tem uma coisa que é interessante. Não esqueçam que a maioria dos acidentes de trabalho, eles decorrem por atos inseguros, tá? Então, o ser humano, ele ainda é o grande responsável pelo número de acidentes de trabalho, tá? Mesmo a gente tendo uma NR que protege o indivíduo contra isso. Então, por exemplo, o que, é que a empresa tem que fazer? Ah, implementar programas de proteção, dar EPI, né? Então, tudo isso são maneiras que nós temos, né, de melhorar ainda mais a situação do trabalhador. Mas olha só, vamos falar sobre alguns pontos importantes. Olhem só. Estabelece as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores em serviços de saúde. Abrange todos os trabalhadores de saúde, inclusive os que estão em ensino e pesquisa, né? Existe uma pequena parcela de nós que estamos envolvidos com ensino e pesquisa, mas que também são abraçados pela NR32, tá bom? Uma outra coisa importante é o seguinte: quando a gente fala de proteção à saúde do trabalhador, a gente está pensando aqui na nossa cabeça numa seringa com dispositivo que protege ele, de EPI, de máscara, de luva. Mas, gente, não deixem de esquecer que saúde é muito mais do que biológico. Ele é mental e social, tá? Agora, no ano de 2020, provavelmente até 2022, nós vamos ter muitos profissionais afetados mentalmente por causa da pandemia. Vou dar um exemplo para vocês. Eu já fiquei sabendo, uma amiga minha que é professora, de um relato de uma enfermeira que já caiu, diz que ontem, numa crise de choro, porque estão voltando os casos de Covid aqui em Belém. Gente, isso deixa todo mundo nervoso. A gente fica apreensivo, a gente fica triste. Agora tu imagina quem na sua cabeça venceu a Covid e a doença está voltando, né? Isso é preocupante, né? Então, por exemplo, ela não está preocupada com perfuro cortante, ela está preocupada mentalmente com aquilo que vai, com certeza, afetar a força de trabalho dela, tá? Bom, a NR32, ela abrange situações de exposição a riscos para a saúde do profissional, como características, riscos biológicos, químicos, radiação ionizante. Inclusive, gente, olha que coisa interessante. É
a NR32, que estabelece a vacinação dos profissionais da saúde, principalmente com a vacina do tétano e hepatite B. Então, provavelmente, quando vocês foram, não sei se vocês já fizeram algum estágio aqui nas AMAS, ou vão fazer, a professora Glória provavelmente vai pedir para vocês as vacinas em dia. Ela já pediu? Não sei se já pediu, né? Eu também não sei se vocês já têm essas vacinas em dia, mas elas, bom dia, elas são muito importantes para vocês se manterem protegidos dentro do ambiente hospitalar, tá bom? Bom, e os riscos biológicos? Vamos ver, olhem só. Os profissionais da saúde, ou desculpa, os profissionais de enfermagem são os trabalhadores mais expostos aos acidentes com perfuro cortante. Já sabemos disso por causa da nossa proximidade com o cliente. A gravidade, ela é a porta de entrada de doenças infecciosas graves e letais contra a hepatite B e C e o HIV. Olha que coisa interessante, gente. Todo mundo já ouviu falar no HIV/AIDS aqui. E olha só, o Brasil, ele é o único país do mundo. Olha que interessante, o único país do mundo que oferece, né, as medicações de pré-exposição e pós-exposição de maneira gratuita para os profissionais ou habitantes da cidade. Então, por exemplo, se hoje você furar o dedo e essa agulha ela era de um paciente com HIV, o governo já oferece a medicação para você agir preventivamente para evitar a infecção. Olha que coisa curiosa. Alguns estudiosos brasileiros eles já consideram essa medicação pré-exposição e pós-exposição como uma cura da HIV. Isso oficialmente ainda não foi massificado. Mas, gente, olha que coisa interessante. Hoje, se você entrar em contato com o sangue de um portador de HIV, né, entrar em contato direto mesmo com o sangue e fazer a medicação pré-exposição e pós-exposição, você tem quase 99% de chance de não pegar a doença. Ou seja, um valor muito alto. E aí, uma outra coisa que é importante, a gente sabe da gravidade, a NR32 sabe disso. Agora eu pergunto para vocês o seguinte: se hoje vocês furam o dedo de vocês lá na UPA, lá no Metropolitano, vocês sabem onde fazer essa medicação? Vocês sabem onde procurar esse órgão do município ou do estado para orientar vocês? Vou dar alguns exemplos para vocês. Vocês moram em Belém, todo mundo em Belém aqui, ou tem gente que mora em Ananindeua? Ah, tá. Vou dar 2 pontos de referência. Lá, para quem mora para Marituba, Ananindeua, um pouco mais afastado, nós temos a Casa Dia lá de Ananindeua, é um CTA, na verdade. É um centro de testagem e aconselhamento. Ele fica na Estrada do Maguari, tá? Você sabe onde é? Fica lá na Estrada do Maguari. Para quem sofre isso aqui em Belém, nós temos 2 pontos muito importantes. O ponto que faz a testagem de graça, todo mundo, não é preciso ser profissional da saúde, não, gente. Nem precisa ter furado o dedo. Mas, por exemplo, eu quero fazer testagem para hepatite e para HIV. Fica ali perto das AMAs da São Pedro. Vocês sabem aquela parada de ônibus? Vamos imaginar o seguinte: vocês estão saindo agora das AMAs da São Pedro e vão dobrar para a esquerda. Vocês vão passar na frente daquele antigo cinema, não passa? E vão atravessar até aquela rua. Eu não sei qual é aquela rua. Tamandaré. Na frente da Tamandaré tem lá um órgão de esquina azul. Aquele é um centro de testagem. Professor, se eu quiser ir lá agora fazer, faço. Você faz de graça. Você chegar lá e falar assim, eu já tive alguns alunos que sofreram acidente no campo de estágio, lá na Examastec, e eu acompanhava em todo o processo, né? E aí o que é que acontece? Chega lá e fala, sofri um acidente, tive relação desprotegida 1 ano atrás e gostaria de fazer o teste. Ele pede para você esperar, faz o teste e dá o resultado. Agora, e a medicação? Professor, eu vou precisar fazer a medicação por 1 mês. Você vai lá para a Casa Dia, que fica na Pedro Álvares Cabral, um pouco antes da Ponte do Galo. Vocês já viram esse órgão? Então lá é feita a medicação também gratuita, tá bom?
Olhem só, a norma determina, né, que o empregador deve vedar a utilização de pias de trabalho para fins diversos dos previstos. Eu pergunto para vocês, gente, vocês estão lá numa enfermaria. Ótimo, tá. Vocês estão trabalhando em qualquer hospital, lá na Santa Casa, seja onde for. Dentro da enfermaria tem uma pia no posto de enfermagem. Para que serve essa pia? Essa pia, ela é para lavar as ampolas de medicamento, sim ou não? Não, porque a gente não faz isso. Tá. Essa pia é para você lavar as mãos antes e depois de qualquer procedimento? Sim. Essa pia é para você pegar a sua marmita de comida e botar para descongelar lá de baixo? Não. Essa marmita é para tu chegar e falar, ó, vou lavar minha calcinha aqui rapidinho e guardar? Não, né? Por que eu digo isso para vocês? Porque hoje muita gente utiliza a pia do posto para fazer atividades como essas. Por exemplo, a gente vai lá, tem gente que coloca uma marmita para descongelar dentro da pia, né? Tem gente que põe uma garrafa de água para descongelar dentro da pia. Ou seja, utiliza isso de uma forma inadequada. Outro, que é uma coisa que, por favor, né, gente? O ato de fumar, o uso de adornos e o manuseio de lentes de contato nos postos de trabalho está proibido. Pergunto para vocês, vocês sabem o que são adornos? Os adornos são esses utensílios que nós utilizamos no corpo, como, por exemplo, brinco, né, pulseira, piercing, aliança. Poxa, professor, mas olha, o meu marido, a minha esposa me mata se eu ficar trabalhando sem aliança. Vai ter que conversar com esse teu parceiro aí. Não, mas aí tu não tem nem parceiro nem parceira, né? Então não tem problema para ti. Mas olha, eu dou um exemplo para vocês. Por exemplo, o Uber vai lá com o brinco dele. Pô, é indicado de fazer isso? Não, né? Agora tem uma coisa que eu chamo a atenção de vocês, que é o seguinte, gente, o adorno é tudo aquilo que é caracterizado como material que a gente usa sobre o corpo. A gente está condicionado a olhar, por exemplo, para isso, como brinco, piercing, a gente já está muito condicionado a isso. Mas eu vou dar um exemplo para vocês. Às vezes a enfermeira, ela acorda, a médica, ela quer ir trabalhar hoje bonitona. E aí ela coloca lá um vestido, vai usar o jaleco e usa uma Sharp, né? Aquele pano no pescoço, assim, logo aqui em Belém, né? Que é frio, e vai trabalhar dessa forma. Isso é caracterizado como um adorno. É um material desnecessário para o exercício do trabalho, tá? E eu pergunto para vocês, por que é proibido uma pessoa trabalhar com aliança, gente? Por quê? O que vocês acham? Diga mais alto, que eu não escuto, que você está de máscara, eu estou de fone. Gente, eu vou dar um exemplo para vocês. Olha, o Giancarlo falou uma coisa correta. Às vezes a gente vai tomar banho. Não sei se vocês já são casados ou se vocês não usam anel. Mas o que é que acontece? Eu não tiro a minha aliança para nada. Entendeu? Eu durmo de aliança, eu tomo banho de aliança, né? E, por exemplo, eu não gosto de tirar minha aliança, né? E aí o que é que acontece? Às vezes eu tomo banho, aí eu sempre olho pelo lado dela para tirar, às vezes fica um pouco de sabonete, alguma coisa na aliança. Gente, isso é um exemplo muito famoso. Porque tá no ambiente de trabalho e tu não vê a contaminação. Então você pega aqui numa máscara, isso contamina a tua aliança, né? Tu às vezes, porque, olha, eu digo uma coisa do óculos. Tem gente que tem o hábito de tirar o óculos e deixar em cima da mesa. Isso contamina o óculos, né? O cordão, entre outros elementos, tá? Outra coisa, o consumo de alimentos em locais não destinados para esse fim. Pergunto para vocês, vocês querem trabalhar em hospital aqui ou vocês querem ir para a saúde pública? Quer trabalhar em hospital, meu amigo? Quer ir hospital? Você quer hospital, amigo? Quer também hospital ou não quer nada? A maioria quer ir para o hospital. Eu nunca quis ir para assistência, né? Eu sempre quis ser professor, por exemplo. E aí eu digo uma coisa para vocês, vocês sentem muita fome ao longo do dia? Nadinha, né? Aí eu pergunto para vocês, vocês saem daqui, né? Vão para o hospital e aí vocês estão lá no meio, 10 horas da manhã, dá uma fome para vocês. Um maqueiro chega lá na enfermaria e fala, gente, vou lá na panificadora, vão querer pão. Olha, é uma muvuca na enfermaria.
Não, olha, tu traz um pastel para mim. Pá, 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 pá. Lá vem um maqueiro com um saco desse tamanho de pão, massa grossa, aí um saco de pastel e uma margarina dentro de um saco assim, né? O pessoal simplesmente abre aquilo no posto de enfermagem. Uns põem um papel toalha, ainda põe um papel toalha assim e corta o pão em cima, que é para não sujar o ambiente de trabalho. Isso não existe, né? Material ali dentro, ele acumula sujidade, ele chama insetos e tudo mais. Isso não é para proteger apenas o paciente. Isso é para proteger vocês principalmente, né? Ó, eu vou dar um exemplo para vocês. Na época que eu estagiava no Filoiola, que eu ainda era estudante da UEPA, eu estava na ala infantil de câncer, né? Pô, gente, quando dava 10 horas da manhã, serviam para as crianças um suco de maracujá batido com leite condensado. Cara, aquilo era muito bom. Eu sempre estava lá para tomar esse suco. E aí, ó, olha o que acontecia. Eles chamavam as crianças para ir para uma ala especial. O copinho vinha tampado. Aí eu sempre ia ajudar, né, a servir o suco para as crianças. E tomava um suco disso. Gente, isso é uma maneira organizada de você, né, servir o lanche, ter um contato mais direto. Outro, o uso de calçados abertos, né? Se a gente fosse olhar agora para os nossos pés, será que está todo mundo com calçado exato para ir para o hospital? Mostra o teu aí. Nem tem calçado, ó, nossa amiga, né? E aí eu te pergunto uma coisa: o tênis, ele é um sapato correto? Vamos pensar dessa forma. Ele é fechado? Tá bom, tá. Uma sapatilha é um sapato fechado? Em parte, né? Ele protege, por exemplo, os dedos, mas não protege a parte anterior dos pés, né? Então cai uma agulha. Pergunto para vocês, gente, isso pode acontecer? Caiu uma agulha no pé do cara, né? Ó, vou dizer uma coisa para vocês. Uma vez eu estava no Centro de Saúde Escola do Marco, fica ali atrás da UEPA da Almirante Barroso, e eu estava fazendo PPD, um teste tuberculínico, para ver quem tem tuberculose latente. Eu era estudante nessa época, só que eu era monitor de endemias da UEPA, então eu já sabia manusear muito bem. Chegou uma aluna, que era estudante de medicina, que ia aprender a fazer o PPD, porque ela ia fazer o TCC disso também. A gente imagina que um estudante de medicina, que já vai fazer o TCC, tem muita destreza nas mãos. Mas olha, isso não é uma regra geral, viu, gente? Olha o que aconteceu. Gente, é muito fácil. Você pega a seringa, agulha e enrosca. A gente faz isso a vida toda. Ela se enrolou, caiu da mão dela e a seringa caiu na coxa dela. Aí ficou presa, né? A agulha dentro da perna dela. Ela se assustou, tirou. A sorte é que não tinha medicação, né? E ela não tinha sido. Não, desculpa. Tava com PPD, mas não foi introduzido nela. E ela não tinha furado ninguém ainda. Falei, gente, os acidentes acontecem assim, ó, por uma besteira, né? Então, por exemplo, é gente que quer abrir ampola, botar 3 ampolas e quebrar de uma vez. É gente que não quer olhar, tá aspirando, olhando outra coisa, a agulha arranha o dedo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Hoje em dia, desculpa a pergunta, parece meio estranho, mas vocês estão bem, não estão bem? Estão felizes? Com essa pandemia, vocês estão pelo menos tranquilos, né? Se hoje vocês furarem o dedo de vocês no hospital, caramba, cara, acabou o dia de vocês. Vocês vão passar no mínimo 6 meses ansiosos, sem dormir direito, preocupados, né? Então eu não desejo isso para ninguém. Eu vou dar um exemplo para vocês, que é para vocês entenderem como as coisas acontecem em uma fração e mudam o nosso cotidiano, né? O meu pai, ele ainda é muito ativo. Meu pai tem 61 anos. Há umas 3 sextas-feiras atrás, 4 sextas-feiras atrás, um mês, ele estava deitado na rede dele, que ele gosta de dormir em rede. Ele colocou a cueca samba canção dele para dormir. Isso era umas 10 horas da noite. Estourou um transformador lá na rua onde ele mora, perto da casa do vizinho. E aí começou a pegar fogo e as faíscas estavam pegando perto do carro do vizinho. Meu pai levantou, colocou um short, nem colocou a camisa. E foi avisar o vizinho, pegou uma lanterna, que como estourou o transformador, estava sem luz na rua. Pegou uma lanterna e foi lá chamar o vizinho que era amigo dele.
Quando o vizinho abriu a porta da casa, o cachorro do vizinho avançou no meu pai. Mas só fez de conta que ia avançar, ele não mordeu o meu pai. Meu pai perdeu o equilíbrio, caiu, a lâmpada quebrou e o vidro cortou a mão dele aqui, né? Meu pai levou 4 pontos na mão, né? Então eu digo para vocês uma coisa, né? Tava deitado, quase dormindo, saiu para levar 4 pontos na mão. Então eu chamo a atenção de vocês, porque eu já conheci pessoas que morreram por causa de acidente ocupacional na área da saúde, contaminado por algumas doenças, né? Então, por exemplo, eu conheci uma vez um rapaz que ele era técnico de enfermagem, né? E ele se acidentou e contraiu o HIV por um acidente ocupacional. E infelizmente, gente, ele veio a óbito. Isso é muito triste, gente. É uma coisa que ninguém quer se formar e morrer exercendo a profissão, tá? Os trabalhadores não devem deixar o local de trabalho com os equipamentos de proteção individual e as vestimentas utilizadas em suas atividades. Isso é muito curioso. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês, eu não sei se vocês já foram muito para estágio, mas, por exemplo, no meu último ano de faculdade, a gente passava o último ano 6 meses só em hospital e os outros, a metade do ano, só dentro de unidade de saúde. Eu saí muito de hospital com propé no tênis. Vocês sabem o que é o propé? A gente sai muito, às vezes, do hospital, é tipo uma touca para proteger o calçado. Saía muito com o propé da Santa Casa, então eu já estava na rua, ou eu estou de propé, tirava o propé. O problema não é essencialmente o propé, é sério, é. Mas o problema é, por exemplo, o cara que está lá no bloco cirúrgico do Filoiola, ele sai do bloco cirúrgico, anda o hospital todinho, vai lá para a porta do hospital para comprar uma coxinha na bicicleta e um suco, né? Faz isso e volta. Ou que nem os médicos que acham, né, que o jaleco, ele é uma capa de super-herói. Gente, eu já vi médico de jaleco no Boulevard, né? Já vi gente andando na calçada. Tipo, por exemplo, vamos imaginar que o cara trabalha lá na Santa Casa. Eu moro aqui na Boa Ventura Condor de Seixas, né? Aqui no final da Doca. Então eu consigo estar no centro disso. Eu vi gente que estaciona perto da Cairu e vai andando para Santa Casa de jaleco. Eu falei, cara, diga, Jean, cara, você quer falar alguma coisa? Fale mais alto, por favor, que eu tô de fone. Sim. E uma outra coisa que eu pergunto para vocês, quem foi que disse que estetoscópio é cordão? Né? Vocês vão tirar as fotos de vocês de formatura e colocam o estetoscópio aqui como cordão, acho bonito, o pessoal anda no hospital assim. Gente, o negócio é o seguinte, né? Enquanto não acontece nada com ninguém, todo mundo faz. O dia que alguém acontecer alguma coisa, ele nunca mais quer fazer. Infelizmente, o ser humano ele só aprende quando ele passa por uma situação um pouco mais traumática, né? Bom, olha só, o equipamento de proteção individual, né, o EPI, podem ser descartáveis ou não. Deverão estar à disposição em número suficiente nos postos de trabalho, tá? Os trabalhadores que utilizarem objetos perfurocortantes devem ser responsáveis pelo seu descarte. Pessoal, eu pergunto para vocês, assim que a gente administra, por exemplo, uma injeção no paciente, pegou um acesso, tirou o acesso. Existe algum tempo determinado para você descartar aquele injetável? Tipo, você tem até 1 minuto, 2 minutos para descartar? Vocês acham que existe algum tempo determinado para isso? A verdade é que nós não temos um tempo, mas a orientação é que ele seja descartado o mais rápido possível. O que é que acontece às vezes por aí? Eu já vi isso em sala de vacina. A moça que administra a vacina, ela tira a seringa e às vezes ela fura o colchão da maca com a seringa para prender o algodão e tudo mais no braço. Via muito isso no Marco. Aí depois tirava a seringa e descartava. Já vi gente jogando seringa. Já vi gente, isso é o cúmulo da preguiça. O Descartex está quase vomitando de tanta seringa. O cara tem um Descartex para montar, ele não quer montar, ele está com preguiça, ele quer que o outro vá lá e monte para ele. Diga, querida. Ele afunda às vezes. Exato. Ó,
São vedados, de acordo com a NR32, o reencape e a desconexão de agulhas. Gente, isso é uma coisa que a enfermagem faz muito ainda. Infelizmente, é uma das coisas que mais se orienta e mais se faz. Às vezes, administrou alguma coisa que a gente vê o cara tá reencapando a agulha. Não, professor, mas eu estou concentrado. Não interessa. Isso não tem a ver só com concentração. Às vezes o cara esbarra em ti e tu fura o dedo. E aí? Já era. Vou dar um exemplo para vocês. Lá na Examastec, eu tinha uma moça que ela trabalhava comigo, uma moça jovem, eu acho que ela tinha uns 25 anos, eu acho. Ela é irmã, por coincidência, de uma aluna daqui da Examash. Ela foi ajeitar o aparelho dela e um dos arames do aparelho furou o dedo dela, né? Ela teve uma infecção no dedo e, para resumir a história toda, ela perdeu as duas falanges do dedo. Necrosou o dedo dela, ela perdeu as duas falanges do dedo. Só para vocês terem ideia, né? Então, gente, por favor, tenham cuidado. Diga, querida, o que foi? Eu não estou ouvindo. Não mexe, pois é, né? Então, por exemplo, gente, isso é uma situação que a gente precisa, né, entender muito bem. Olha, a vacinação deve obedecer às recomendações do Ministério da Saúde. Então, ó, doses de hepatite B, o certo é a gente ter 3 doses. Doses do tétano, o certo é a gente ter 3 doses. Vocês sabem se vocês têm tudo isso? É bom avaliar isso daí, tá, gente? Riscos químicos, né? Compreende a exposição aos agentes químicos presentes no local de trabalho nos diversas formas de apresentação: líquida, sólida, plasma, vapor, poeira, névoa, neblina, entre os outros. Então, gente, principalmente para nós que manuseamos medicamento com muita frequência, o risco químico também é muito frequente, tá? Deve ser mantida a rotulagem do fabricante na embalagem original dos produtos químicos utilizados. Todo recipiente, ele contendo produto químico manipulado ou fracionado, deve ser identificado de forma legível por etiqueta conforme do produto, com o nome do produto, composição química, concentração, data de invase, entre outros. Vou dar um exemplo para vocês. Perto de casa tinha uma oficina e o dono da oficina, ele que trabalhava na oficina. E aí, uma vez caiu um negócio no olho dele, estava com uma inflamação, ele queria colocar soro fisiológico, né, no olho. Ele colocou água boricada, que ele confundiu. Ele perdeu a visão, né, de um dos olhos. Inclusive, esse cara, ele já tinha, né, vários problemas de saúde associados, mas eu digo para vocês, a gente já viu uma vez na Santa Casa a história de uma enfermeira, acho que era técnica, que ia tomando água sanitária, pensando que era água mineral. A mulher deixou uma garrafinha da limpeza, igual uma garrafa de água, botaram essa bendita garrafa dentro de uma geladeira e a mulher ia bebendo. A sorte que na hora ela sentiu o odor. Ela provavelmente, eu acho que não ia morrer tomando um golinho de água sanitária, né? Mas, gente, ninguém quer passar por isso, né? Por favor. Olá, bom dia. Olha, gente, aqui tá só um aviso, né, de como a gente... Um aviso não, uma imagem, desculpa, de como a gente usa para registrar esses produtos. A gente fala o que é, tipo, álcool 70%. O data do envasamento, a validade e quem foi que botou aquele aviso, tá? Só para a gente evitar melhor essa característica dos riscos químicos, tá? O destaque está na proteção ao trabalhador que manuseia quimioterápicos e antineoplásicos. Olhem só, o quimioterápico e antineoplásico são medicações utilizadas no tratamento do câncer. São medicações que podem contaminar facilmente o profissional, tanto de uma forma observável quanto não. Então, nós temos duas formas aí, a ambiental e a pessoal. A ambiental, gente, é quando, por exemplo, tu está manuseando um frasco e aquele frasco ele respinga nos teus olhos. Você consegue perceber que houve aquele risco, né? O pessoal
ele é gerado pelo contato, a inalação, ou seja, aquilo não é tão presente quanto, não é tão visível quanto a gente imaginava. Essas medicações, elas são tão fortes, que eu vou dar um exemplo para vocês. Quando uma pessoa está fazendo quimioterapia ou radioterapia, que ela morre no tratamento do câncer, muitas vezes ela não morre por causa do câncer. Ela morre porque alguns desses medicamentos exigem muito do coração. E as pessoas acabam tendo um ataque cardíaco por causa da medicação. Então, daí vocês veem a potência que esses medicamentos têm, tá? Pessoal aí de casa quer fazer alguma pergunta? Elizabeth, Jéssica, Daiane, Milene Otônico, Jéssica. Não, professor, tranquilo. Acho que não, né? Não, professor. Perfeito. O pessoal daqui quer falar alguma coisa? Não? Tudo tranquilo, professor, até agora. Perfeito. Então vamos dar continuidade. Bom, e em caso de acidente, né? O acidente ocupacional, a gente já falou sobre isso, né? Um corte, um trauma ou algo direto. Todo acidente, ele deve ser registrado em um impresso. Gente, esse impresso ele é chamado por CAT, né? CAT. O CAT é o Comunicado de Acidente de Trabalho. O normal é que a CAT ela seja emitida em até 24 horas depois do acidente, tá? Então, o indivíduo sofreu um acidente hoje, até amanhã de preferência tem que ser feito a CAT. Não dá, não tem como esse cara sofrer um acidente ocupacional hoje, falar, não, hoje é terça-feira, eu tô com essa semana muito corrida, eu vou fazer isso na outra semana, que eu tô mais aliviado. Não deve ser feito isso, tá? Em caso de acidente pessoal envolvendo elemento químico, o que é que a gente tem que fazer? Remover as roupas imediatamente, lavar com água e sabão a pele atingida. Em caso de contato com os olhos, lavar com água ou soro fisiológico e procurar o serviço médico. Se acontecer nos olhos, é para lavar com água e sabão? Não, é só com água. Vocês já lavaram o olho com detergente alguma vez? Experimentem fazer isso, vocês me dizem o que é que vai acontecer. Fica azul, diz que. Ó, lógico que vai causar uma lesão, trauma, dor. Então, e por que tem isso? Gente, eu não sei se vocês conhecem o laboratório aqui da Examash, mas alguns laboratórios eles têm igual um chuveiro dentro do laboratório. Por quê? Vocês podem trabalhar, por exemplo, lá no Evandro Chagas, depois de formados. Ah, eu quero fazer um mestrado, doutorado, vou ser pesquisador. Lá, vocês lidam com micro-organismos perigosos e substâncias perigosas. Quando cai no olho, você tem um chuveiro que você só puxa, né, abre os olhos e aquilo tenta descontaminar o mais rápido possível vocês. Eu não sei se vocês já viram alguns filmes americanos que existem umas salas que quando o cara, algum material, algum vírus, ele é exteriorizado, eles tocam fogo, né, na sala e queimam. Isso existe, gente. Claro, o Evandro Chagas não vai pegar fogo, mas isso existe mesmo para contenção de alguns elementos. Lembrem-se que o Evandro Chagas, ele é o centro de maior referência em doenças infecciosas na América Latina e é o segundo do mundo inteiro. Então, tudo que não presta está lá dentro. A maioria do que não presta está lá dentro. No bom sentido da palavra, né, gente? Em caso de acidente ambiental, identificar a área e restringir com compressas absorventes. O que é uma compressa absorvente? Olha o que acontece. Você entrou em contato com um elemento químico forte. Às vezes, lavar vai adiantar? Não. É que nem, por exemplo, a água viva, quando queima o cara na praia. Lavar adianta para amenizador? Não. O pessoal diz que tem que fazer xixi em cima, passar vinagre, sei lá o que fazer, né? E aí eu pergunto para vocês, por que a gente usa a compressa absorvente? Porque ela é uma compressa que ela vai tentar sugar todo aquele material químico. Vocês já viram aquela história que quando o celular cai na água, a gente tira a bateria e põe ele dentro do arroz? Que o arroz, entre aspas, chupa a água? Eu não sei se isso é verdade, né? Mas a compressa absorvente, ela vai agir da mesma forma. Ela quer sugar, ela quer retirar do meio todo aquele material químico. E a gente para e pensa, gente, será que existe material químico que é tão forte para fazer alguma coisa na pele? Gente, se tu pingar uma gota de limão na mão e for pro sol, tua pele fica manchada.
Então, tu imagina alguns ácidos que se tem em ambiente hospitalar, algumas substâncias muito mais fortes. Radiação ionizante, né? A radiação ionizante, como a gente falou em R32, aborda todos os profissionais da saúde. Ela está muito comum com exames de imagem, né? Tomografia, ressonância, o próprio raio-x. Eu acredito que todo mundo aqui já fez um raio-x na vida, não é verdade? Então, olhem só. Quando você vai fazer o raio-x, a mulher ou o técnico ou a técnica posiciona você na cama, na mesa, e fala assim, ó, deixa o braço assim. Tá, agora não se mexa. Essa mulher some, não é verdade? Para onde é que ela foi? Para onde é, cara? Que é, Valdenis? Para onde é que ela foi? Ela foi se proteger atrás de uma parede de chumbo, né? Por causa da radiação. Gente, quando essa técnica ou técnico apertam o botão, a radiação eliminada é menor do que a duração de 1 segundo. Tchum. Aquela radiação, em menos de 1 segundo, ela atravessou o teu corpo e moldou, né, onde tem ossos, órgãos, e queimou a chapa que tem atrás de ti, né? Só para vocês verem a potência que isso faz. Eu pergunto para vocês, é indicado para um homem, por exemplo, que quer ter uma relação sexual hoje para ter filhos, fazer um raio-x essa semana? Será que isso é indicado? O que é que vocês acham? Isso não é correto, mas o hospital não fala isso. Então, se o homem essa semana quer ter relação para ser pai, não é legal ele fazer raio-x durante essa semana. Mas quando tu chega na sala de raio-x, qual é o aviso que tem lá? Mulheres gestantes, por favor, avisar. Porque o raio-x pode causar o que? Alteração cromossômica e alterar o indivíduo. O técnico de radiologia, ele tem férias especiais, tempo de serviço especial, aposentadoria especial, porém, muitos ainda sofrem das sequelas causadas pela radiação, tá? Eu pergunto para vocês, gente, se a gente tivesse hoje, por exemplo, um foco de radiação, a gente ia sentir no corpo isso? Será que não? Por exemplo, já se fala que o homem, por guardar muito celular no bolso, ele está tendo maior chance de ter câncer no testículo. Mas eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês já viram um filme chamado Chernobyl? Né? O pessoal vai passear lá em Chernobyl, e tem uns caras que moram lá, querem matar ele e tudo mais. Tem uma hora que o indivíduo ele está num ambiente com um nível tão elevado de radiação que começa a sair fumaça da pele dele. A radiação está queimando a pele dele. Ele não vê nada no ar, só está queimando ele. Então, para atingir um nível como esse, já entrou no teu corpo há muito tempo. Se menos de 1 segundo aquele pequeno raio já atravessou teu corpo, tu imagina tá sem. Então, gente, a radiação ela é muito perigosa. Inclusive, já existem pesquisas para tentar eliminá-la de alguma forma do meio hospitalar. O enfermeiro pode sofrer, gente, com isso? Claro! Às vezes o cara vai fazer o raio-x lá no leito. Como é que tu vai te proteger? Tu tem roupa de chumbo? Não. Né? Tu tem roupa de chumbo, Valdenis? Ah, não, que ela levantou a mão. É. Sim. Sim. Eu digo o seguinte, por exemplo, às vezes é até uma proteção desnecessária, porque às vezes nem adianta, né? Dependendo de como tá ou não. Mas eu digo assim, gente, tá, o risco pode ser mínimo muitas vezes, mas é importante a gente ter noção disso, né? É perigoso, sim, né? Principalmente porque às vezes você tem um material desregulado, você tem um ambiente que não está preparado. Eu acho engraçado que às vezes vai fazer raio-x dos dentes, a mulher põe um colar no nosso pescoço para proteger a tireoide. O cara não ia fazer isso à toa, gente. Aquilo é coisa séria, tá? Olha, a radiação ionizante, ela é um risco físico. Considera-se risco físico a probabilidade de exposição
a diversas formas de energia, como ruídos, vibração, pressão anormal, iluminação, temperaturas extremas, radiação ionizante e não ionizante, tá? Já sabia disso, né? O trabalhador, ele realiza todas as formas de exposição à radiação. Dentro desse todo esse texto aqui, existem duas coisas importantes para falar para vocês. Existe um aparelho chamado dosímetro. Vocês já ouviram falar sobre isso? O dosímetro, ele serve como um avaliador de carga radiológica que o seu corpo pode estar sofrendo. Você tem uma empresa que te fornece o dosímetro, você anda com aquilo tipo um crachá. No final do mês, da semana, sei lá como for, ele vai avaliar quanto de radiação entrou em contato com você. E outra coisa importante, todo profissional que trabalha na área de radiologia, se houver uma funcionária que engravide, ela não pode mais trabalhar nessa área, tá? Ela precisa ser afastada do ambiente de trabalho, tá bom? Bom, nossa NR2 terminou. Agora nós vamos apenas comentar a respeito de algumas NRs que não são tão específicas da enfermagem, tá? NR33 fala sobre a segurança e saúde nos trabalhos em espaços confinados. Gente, se a gente olhar para essa imagem que está aí no quadro agora, eu pergunto para vocês, vocês acham que vocês conseguem trabalhar num ambiente como esse? Ou vocês acham que vocês são um pouco claustrofóbicos? Será que dá para entrar num buraco desse, numa mina? Será que vocês vão ficar confortáveis? Provavelmente não, né? Essa NR que aborda... Oi, alguém quer falar alguma coisa, gente, aí de casa? Não? As pessoas que trabalham dentro desse ambiente, a NR33 vem para proteger principalmente dois critérios. 3. EPI, que vai ser utilizado nesse ambiente, fluxo de ar e luminosidade, tá? Então, por exemplo, não é fácil trabalhar num ambiente como esse. E olha que coisa curiosa, eu estava lendo uma vez uma reportagem de um buraco que foi feito clandestino para atravessar ladrão, bandido de dentro do presídio. Teve um presidiário que não conseguiu atravessar. Ele teve uma crise de claustrofobia e ficou preso no meio do buraco, né? Então eu digo para vocês o seguinte, esse tipo de trabalho também não pode ser ofertado da seguinte forma. Tenho vaga para trabalhar em instalação de tubos. Fulano, tu quer? Não, gente. Todo profissional para trabalhar nessa área, ele passa por uma avaliação psicotécnica, tá? E passa por treinamento específico. Vocês sabem o que é avaliação psicotécnica? Você já tem carteira de motorista aqui? Não, mas vocês já fizeram o teste psicotécnico? E vocês vão avaliar a sua capacidade de interpretação, sim, né? E meio com a sua destreza, né? Então, por exemplo, tem gente que numa situação como essa, da falta de ar, o pessoal meio que, entre aspas, surta, né? Então, gente, é a mesma coisa do que trabalho em altura, tá? Diga, querida. Não entendi. Eu não estou ouvindo direito. Não, um ambiente confinado que ele caracteriza aí é quando você tem, por exemplo, de distância do teu corpo com os materiais, uma média de, por exemplo, 1 metro. Então, por exemplo, eu trabalho num lugar onde bem aqui tem uma parede, aqui tem uma parede, aqui tem uma parede, aqui tem uma parede. Isso é um lugar confinado, entendeu? Por exemplo, eu vou atravessar o tubo... Olha, eu vou dar um exemplo para vocês. O pessoal, quando trabalha botando esses tubos maiores de terraplanagem e tudo mais, eles entram no tubo para ver as estruturas internas que estão vedadas. Isso para a gente parece ser besta, gente. Mas quando vocês estiverem dentro de uma estrutura como essa, vocês ficam meio... Tem gente que não consegue entrar para fazer uma ressonância magnética, uma tomografia, né? Ainda mais entrar no buraco como esse. Sim, serve. Hoje, gente, a gente pensa que trabalhar com pedra preciosa, com minério, é ilegal. Na verdade, não é, já foi. Hoje, trabalhar em mina tem como trabalhar todo correto, né? Inclusive, tem mina de muita coisa que se procura. Só que, gente, é muito perigoso. Há anos atrás aconteceu aquele acidente, acho que foi no México, né? Que os trabalhadores ficaram presos, né? Soterrados, mas graças a Deus foram retirados com vida. Bom,
Nossa NR34 agora, ela fala sobre as condições e meio de trabalho na indústria da construção e reparação naval. Isso é parecido com a NR que a gente falou uns tempos atrás, que falava sobre o trabalho na área de segurança naval, né? Mas isso era com viagem, isso era com empresa petrolífera. Agora nós estamos falando das empresas que produzem esses navios. E por que essa NR34 é tão importante? Porque a maioria, olhem só que importante, 99% dos acidentes que ocorrem em indústrias de construção e reparação naval, elas resultam em óbito. Por quê? Porque você está mexendo com megas estruturas. Ah, caiu um container em cima do Jean Cairo, ele só quebrou o braço. Não existe isso, gente. Ele está esmagado, ele está grudado no chão ou no container, né? Então a NR34 ela vem fortificar as ações de proteção no ambiente de trabalho para evitar esses acidentes quaisquer, tá? Outra NR é NR35, é para quem trabalha em altura. Pergunto para vocês, o que é considerado altura? Quantos metros a gente já acha que é? O que é que vocês acham? Tá, acima da tua cabeça. Mais alguém chuta alguma coisa? Gente, 2 metros já é considerado trabalho em altura, tá? Então, por exemplo, bateu 2 metros é em altura. Mas vocês acham 2 metros uma altura considerado? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou botar uma plataforma de 2 metros aqui, vou pedir para vocês ficarem em pé nela e pularem de cabeça no chão, tá? Aí vocês me falam, doeu se não doeu, né? 2 metros é considerado uma altura suficiente para causar trauma craniano já. Então, daí, vocês tiram porque essa importância, né? Talvez, para mim, por exemplo, qual é o seu nome? Jéssica. Talvez, para mim, cair de 2 metros é uma coisa, porque eu tenho 1,82 m. E para Jéssica, que tem, sei lá, 1 metro e quanto, Jéssica? 1,29 m? Né? Ou seja, é um pouco menor. É diferente a estrutura. 1,50 m, pois é. Então, por exemplo, são estruturas diferentes de apoio, tá? Isso é uma coisa que a gente não regula. Isso fica com o engenheiro de segurança do trabalho, tá? Nossa última NR é a NR36. Olha que curioso. Fala sobre a segurança, né, e saúde no trabalho em empresas de abate e processamento de carnes e derivados. Cara, a gente olha para uma imagem como essa e pergunta para vocês, esse cara tem perigo dele se contaminar manuseando essa carne de frango aí, gente? Será? É um exemplo. Mas olha que coisa interessante. A carne de boi e a carne de porco, quando não bem tratadas, elas podem oferecer cerca de 25 doenças ocupacionais. Vocês já pensaram nisso? É muita doença, né, gente? Vou dar só um exemplo por baixo. A galinha, quando deixa de tomar alguns tipos de vacina, ela naturalmente, gente, ela transporta salmonela para dentro do ovo. A salmonela, ela vive no intestino da galinha e ela consegue barrar a proteção da casca do ovo. Então, o ovo da galinha que mora lá no interior tem muitas vezes salmonela. Mas, professor, e aí por que eu não adoeço? Porque você tem o hábito de fritar o ovo antes de comer, cozinhar o ovo. Eu nunca conheci, tem, né, gente que quebra um ovo, come cru, né, coisas do tipo. Mas a maioria dos ovos que vocês consomem são de supermercado. São ovos de galinhas que já passaram por tratamento e não oferecem esse risco. É por isso que tem muita gente que usa maionese caseira, às vezes, passa mal. Muitas vezes contrai salmonela por causa disso, tá? Então, são um dos exemplos que mostram a possível contaminação do meio que está inserido, tá? Esse aqui. Bom, gente, o que é que acontece? Segundo a avaliação de vocês, é daqui a aproximadamente um mês passa assim, né, cuspido. As orientações que eu vou dar agora é tanto para o pessoal da plataforma, quanto para vocês que estão em sala de aula. E o que é que vai cair? Conteúdo de prova da segunda avaliação. Gente, NR, tá? Nós vamos falar ainda sobre as atribuições do enfermeiro do trabalho, mas eu não quero nem somar isso com NR, porque NR já vai dar um trabalho para vocês muito grande. Então, nosso conteúdo de segunda avaliação vai ser apenas NRs, tá?
que já vai demandar de vocês muitas atividades. Pessoal que está em casa, pessoal que está em sala de aula, não tenho certeza de todos os nomes, ou desculpa, algumas pessoas não entregaram a atividade que foi passada na última aula. Vocês têm até a última aula antes da prova para entregar essas atividades. De preferência, é para entregar no dia, gente. Porque eu já faço a mensuração, às vezes eu corrijo, já lanço na minha planilha a nota de vocês, tá? Hoje, nós vamos fazer uma atividade, tá? Eu vou espelhar essa atividade aqui para a gente ver. Só um minuto. Ela nada mais é do que um estudo dirigido, tá? Como eu disse para vocês, ela foi um conjunto de questões. Oh, meu Deus. Peraí. Olhem só, o pessoal que está em casa, eu vou espelhar aqui para mostrar para vocês, tá? Olhem só, essa atividade aqui, tá? Vocês têm alguns textos e algumas perguntas a respeito, né, sobre o que se fala. CIPA, insalubridade, NR16, muitas coisas que nós falamos aqui. Se a gente olhar aqui para cima, ó, a gente está na página 3 de 16, não é verdade? Vocês só vão fazer até a página 10, porque da página 10 para cima, eles envolvem outros conteúdos. Para quem está presencialmente aqui na sala de aula, eu já vou imprimir até a página 10, já vou dar na mão de vocês. Para quem está em casa, é para fazer apenas a página 10. O que é para fazer? Quem está em casa, vocês podem fazer em trio, em grupo de 4, tá bom? Só não quero que faça individual. Vocês vão ler a questão e vão com marca-texto aqui do PDF, marcar a alternativa que vocês acham que é a correta. E vão me enviar hoje até o final da nossa aula. O pessoal que está presencialmente vai fazer a mesma coisa, só que vocês vão entregar o papel físico, tá? Também podem fazer em grupo de 4, que eu acho que até que é melhor, tá? O pessoal de casa tem alguma pergunta para fazer sobre a atividade, sim ou não? O senhor vai enviar, professor, agora? Vou enviar. Vou enviar. Como é que eu vou fazer? Eu não estou em nenhum grupo com vocês, mas eu vou passar para o WhatsApp do pessoal que eu já tenho aqui, né? Da Eliane, do pessoal. E aí as pessoas já vão colocar no grupo para vocês, tá bom? Aí vocês ponham, não esqueçam de identificar depois o nome, tá bom? O pessoal que me manda pelo celular, já põe, né, lá na mensagem do WhatsApp, ó, essa atividade é de tal, tal, tal. Eu já marco o nome. O pessoal que está aqui em sala de aula escreve no papel o nome, tá bom? Então, Pode gente... mandar escrita, professor? Oi? Pode mandar escrita também, de fazer no caderno, tirar foto e lhe mandar? De preferência não, porque eu quero ver a alternativa com o texto, tá bom? Então, eu vou mandar o arquivo, aí vocês podem só marcar no PDF, tá bom? Aí eu vou mandar agora para o grupo. A segunda atividade. Diga. Essa é a segunda atividade, né? Segunda atividade, isso. Ah, tá. Que a primeira foi aquela da NR. Tá, é segunda atividade ainda. E aí, gente, vocês podem enviar direto para mim, tá bom? Eu vou encerrar o Zoom para colocar logo na plataforma lá de vocês, mas vocês podem me procurar pelo WhatsApp caso tenha alguma dúvida, tá bom? Só a página 10, né, professor? Só da 1 a 10, tá? De 1 a 10. Ah, tá. Isso. Então tá, gente, um abraço para vocês. Qualquer dúvida é só me procurar, tá? Tchau, tchau.